Boa tarde, quinto ano. Então, hoje a gente vai estar falando, né? Vamos estar falando do conteúdo de história, é, cidadania, que eu espero que vocês já conheçam um pouco, né? Seus pais devem já falaram para vocês um pouquinho o que é. E esse conteúdo precisa estar, ó, guardadinho na cabecinha de vocês, tá bom? E aí eu peguei uma frase, tá bom? Assim, uma frase, um textinho, para mim dar a introdução do que é cidadania. Ó, é um conjunto de direitos e deveres exercido por uma pessoa que vive em sociedade. Então, como ele falou, né, são os direitos e deveres que nós cidadãos temos, né, que botamos em prática na sociedade, tá bom? Só que para vocês entenderem melhor o que é cidadania, vocês também precisam saber, né, sobre os direitos e os deveres de nós cidadãos. Então, temos primeiro o direito. O direito, né, a própria palavra já diz, é o direito que o cidadão tem em prol da sociedade. Por exemplo, direito à educação e à saúde. Então, a educação, por legislação, né, e educação e saúde é direito nosso, entendeu? Nós, como cidadãos que vivem em cidadania, temos direitos, tá bom? Mas também temos deveres. Deveres: proteger o meio ambiente, escolher os governantes do país. São alguns deveres nossos. Por exemplo, né, eu dei dois exemplos. Proteger o meio ambiente que está ao seu redor. Isso tem muito a ver com a cidadania. É cidadania, né? Uma cidadania coletiva, consciente. Por quê? Por exemplo, né, quando a gente vai lá, tá no ponto de ônibus, ou na rua, em qualquer lugar, a gente precisa, nós como cidadãos que vivem cidadania, né, o nosso dever é ver, se a gente vê alguém jogando lixo, se a gente vê, a gente chega para aquela pessoa e fala, olha, você pode estar botando esse lixo, né, no lugar certo, ou se a pessoa não gostar, ou você não quiser falar, tiver vergonha, o que você pode fazer? Pegar esse lixo, né, como um cidadão, e jogar na lixeira, tá bom? E escolher os governantes, são um dos nossos deveres, tem muitos, tá bom? Esses dois foram os que eu escolhi. Escolher os governantes do país. Então, hoje a legislação, a Constituição Federal, que é um documento de lei, o que ela fala pra gente? Que com 16 anos a gente já pode votar, né? É um ato democrático. E aí, o que a gente entende como escolher os governantes do país? É ir lá e votar, escolher o presidente, o vereador da sua cidade, o prefeito da sua cidade, entendeu? É basicamente isso. E aí, envolvendo essa situação, cidadania, cultura, né? Nós cidadãos, o nosso eu. O que a gente pode puxar mais um pouquinho aí de assunto? É cultura. Cultura é basicamente hábitos, né? Hábitos, línguas, e outras coisas que nós fazemos numa determinada sociedade. Por exemplo, a região norte, ela tem uma cultura diferente da região sul. Lá tem um tipo de cultura e no sul tem outra. E o que aconteceu para isso se transformar em cultura? É o que? É eu, né, tendo um hábito, a minha língua, aí vem a cultura artística, a dança, a música. Isso tudo eu começo a passar para a sociedade minha que está em volta, e essas pessoas põem em prática, vai passando de pai para filho, entendeu? Essa é a cultura. E aí, uma observação nós somos produtores de cultura, porque ao longo do tempo a gente vai construindo cultura, vários hábitos. E aí, e também a cultura artística, né? Que vem da dança, como eu falei, da música, enfim, que influencia em tudo, tá
bom? Esse é o conceito de cultura. E aí, temos também a diversidade cultural, que envolve o nosso tema. Professor, o que é diversidade cultural? Diversidade cultural, a própria palavra já diz, diferença. Então não existe uma cultura só. No mundo todo, há diferença, diversas culturas, né? Como a gente pode ver, diversas danças, diversos hábitos, né? Várias coisas que temos, lendas que passam de pai para filho, né? E não só existe uma, existe várias. Ainda mais no Brasil. Por quê, né? Ainda mais no Brasil. Porque o Brasil é um país que tem muita diversidade de cultura. É um pluralismo cultural imenso. O que é pluralismo, né? Pluralismo é um monte de cultura. Pluralismo cultural é um monte de cultura, que não é só uma, tá bom? Diversidade é diferença. Pluralismo é que é mais de uma, tá bom? E aí, puxando um pouquinho da história, né, da nossa matéria, quando a gente vê lá em 1500, quando os portugueses vieram pra cá, né, o que aconteceu? Os portugueses vieram pra cá, né, e aí o que aconteceu? Depois que os portugueses vieram pra cá, outras culturas começaram a vir pro Brasil. Já existia a cultura indígena, né, a cultura dos portugueses, e aí veio a cultura de várias nações, de vários países pra cá, pra habitar no Brasil, né? A Itália, a Rússia, os próprios africanos que vieram da África, que foram escravos. Então o Brasil, né, falando essa parte de cultura, né, como eu falei dos escravos, muitos hábitos, muitas coisas que nós temos hoje é da cultura africana, porque foi uma grande concentração de africanos que vieram para o Brasil, que trabalharam, construíram. Então, foi passando, né, em geração em geração, e acabou tendo uma cultura muito grande da África, tá bom? E aí, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou estar passando 2 videozinhos, tá bom? Que fala sobre a diversidade cultural e a diversidade de opiniões. Olha, preste bastante atenção, porque aí eu vou voltar e vou falar mais um pouquinho da diversidade, né, falando do vídeo, e da diversidade de opiniões, porque é um assunto muito importante, tá bom? Mas antes de passar o videozinho, eu só queria falar um pouco sobre os direitos humanos, né? Por quê? Porque tá no nosso tema. Porque cidadania, sociedade, eu, você. Então a gente precisa entender um pouquinho dos direitos humanos. Os direitos humanos como que eu posso dizer? Os direitos humanos, ele é amplo, ele é muito amplo, ele é universal. Ele não é só do Brasil, entendeu? Ele é universal. Por quê? Vamos lá, voltar para a história, né? Lá na Primeira e Segunda Guerra, o que aconteceu aqui, ó, no mundo todo? Mais de 100 milhões de pessoas morreram. Imagina, mais de 100 milhões de pessoas morreram. Então, o que aconteceu? Criaram organizações das Nações Unidas, ONU, que lá eles fazem uma democratização. É uma organização que junta diversas nações, diversos países, né? Para caso possa acontecer guerra ou alguma coisa, eles se unirem e falar, olha, não faça isso, não faz isso. Né? Uma organização, né? Organização das Nações Unidas, tá bom? E aí, através disso, o que eles criaram, né? Para não ter mais guerra. Claro que hoje em dia, no nosso país não, né? No mundo temos algumas guerras sim, mas não tão altas como antigamente, né? A Primeira e a Segunda Guerra. Então, voltando ao nosso assunto, e aí eles criam os direitos humanos, criaram os direitos humanos, tá bom? Que antigamente não tinha, né? Antes da guerra, no período da guerra não tinha direitos humanos, né? E aí vem o direito à educação, direito à moradia, né? E que depois eu aconselho vocês a pesquisar, ou em outra aula a gente fazer um pouquinho, um debate sobre esse assunto, tá bom?
E aí, foi criado os direitos humanos, tá bom? Foi um resuminho dos direitos humanos. Depois, em outras aulas, eu vou ampliar mais esse conteúdo. Vou trazer o artigo, que tem um artigo direitinho, para vocês entenderem os direitos humanos. E aí, como eu falei, eu vou estar passando 2 videozinhos, tá bom? Então assistam aí que eu já volto. E aí galera, sou eu, Gil Dantas, tudo bem com vocês? As nossas aulas passarão a ser online, devido a estarmos vivendo um momento tão delicado que é combater o Covid-19. Lembrando, tomem os devidos cuidados, respeitem a quarentena, usem máscaras, álcool em gel e nada de aglomerações, tá? Mas vamos dar início à nossa aula. Na aula de hoje vamos falar sobre cidadania e diversidade cultural. Vocês sabem o que é cidadania? Bom, cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em uma sociedade. E cultura, professor, o que é? Cultura nada mais nada menos é que comportamentos, saberes, hábitos ou crenças que diferenciam um grupo de outro. E com isso já percebemos que nós, seres humanos, somos muito diferentes, tendo costumes, jeitos, religiões, culinárias, na forma de pensar e agir e falar também. E tudo isso é diversidade cultural. Nossa sociedade é recheada de diferenças e todas elas devem ser respeitadas. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje foi uma pequena revisão do que já estudamos. Até a próxima aula, se cuide para em breve estarmos juntos. Respeito à diversidade de opiniões. Vamos refletir sobre o exercício da opinião. Enquanto uma das formas de participação e prevenção à violência para os que convivem em sociedade. Não deve haver discriminação por raça, por cor, gênero, nacionalidade, etnia, religião, idioma, opinião ou outro motivo. Essa é a Declaração dos Direitos Humanos. a sua, A minha, a nossa opinião. Voltamos. Então, como vocês puderam ver no vídeo, né? O primeiro foi de diversidade cultural, que foi basicamente tudo que eu expliquei, né? Da cidadania e diversidade cultural. E aí, como vocês entenderam que diversidade cultural é a diferença de culturas, eu quero dar aquele exemplo da região norte e a região sul, para vocês entenderem outra coisa que é muito importante para nós como cidadão. Viver em sociedade, uma sociedade justa, honesta, uma sociedade que possa estar ajudando um ao outro, tá bom? Isso é cidadania, tá bom? E aí, respeita a cultura do outro, né? Eu falei sobre cultura e respeita a cultura do outro. Por exemplo, o exemplo que eu ia dar. Temos a cultura norte e a cultura sul, né? As pessoas que lá têm uma determinada cultura e a do sul tem determinada cultura. Então, cabe nós, por exemplo, eu, Vinícius, chegar, né? Vamos supor, eu moro na região sul e lá para a região nordeste. Aí lá tem uma dança, uma música, uma região diferente. Cabe a eu, como cidadão, né? Que vive cidadania, respeitar a cultura do outro. A gente tem que aprender isso muito bem, entender isso. É o respeito. E não só lá, eu dei esse exemplo, né, do norte e sul, mas pode ser dentro da sua casa ter diferença de cultura. Sim, pode ter. Na sua cidade, na sua região, perto de você. Então você precisa estar respeitando, tá bom? Outra coisa, eu comentei alguns minutinhos atrás sobre cidadão consciente. O que é cidadão consciente? Né? Vou voltar aquele exemplo, né, do lixo. Né? Você chegar, tá, né, no ponto de ônibus, algum lugar, e chamar a atenção daquela pessoa que jogou lixo no chão, ou falar com ela, ou ficar com vergonha, pegar esse lixo e jogar na lixeira, isso é ser cidadão consciente.
é um cidadão que não pensa só nos direitos e deveres dele. Ele pensa no outro, né? É uma cidadania coletiva, a gente tem que pensar nisso, entendeu? Nós, cidadãos, precisamos entender. A sociedade sozinha, ela não anda, entendeu? Então, o cidadão consciente veio buscar pelo direito de outras pessoas, tá bom? Não só do direito dele, mas de outras pessoas, ajudar no que é possível dentro da sociedade, tá bom? E aí, eu deixei o último vídeo que fala de diferença de opiniões. Diferença de opiniões. O que é isso? Diferenças de opiniões. Lá vocês viram no vídeo que tem pessoas de várias culturas, né? Falando do negro, né? A gente pode dar exemplos aqui de pobre, do rico e tal, do preto, do branco, do pardo. Ali foi alguns exemplos, né, que falaram a respeito da diversidade de opiniões. E aí, o que é diversidade de opiniões? Já fala, né? A gente pode parar para pensar, ó, diversidade de opiniões é igual a diversidade cultural. Há diferentes opiniões. Nós, seres humanos, o nosso eu, o que a gente aprende na sociedade é diferente do outro. A gente aprende coisas que o outro vai aprendendo, tal. A gente tem uma opinião sobre determinada religião, sobre determinado algo que a gente aprendeu. Então, cabe a nós, voltando àquele conceito de cidadão consciente, cabe a nós respeitar a opinião do outro, seja qualquer opinião, né? Quando lê alguma história, algo, e ele está falando sobre determinada opinião, pode ser de classe social, pode ser negra ou branca, política, econômica, né? A gente precisa respeitar. Porque, imagina, né? Imagina se tivesse uma sociedade, que não tem nada que eu estou falando aqui, nada, imagina, não ia ser uma, e poderia nem ser sociedade, né? Porque imagina, a pessoa ser excluída, né? Não tem como. A sociedade precisa do outro, então precisa desse compartilhamento, precisa de uma sociedade coletiva, né? Precisa de vários cidadãos conscientes, né? Então, nós precisamos ser cidadãos conscientes. Você, aluno, precisa ser cidadão consciente, né? Para ter uma sociedade democrática, uma sociedade que busca por direitos, não só o nosso eu, mas o do outro, tá bom? E aí, podemos observar a pluralidade cultural, né? Que eu venho falando ao longo do vídeo. A pluralidade cultural. E aí, o que eu vou fazer com vocês agora, né? Como eu já falei, eu vou fazer um varal. O nome vai ser varal, né? Vai ser varal de pluralismo cultural. Eu vou botar aqui uma linha, né? Um barbante. E aí, eu vou estar apresentando para vocês, né? Varal de pluralismo culturais, que são algumas culturas, né? Que eu achei, que eu pesquisei e que vocês possam conhecer, tá bom? Até mesmo se vocês viajarem para um determinado lugar, numa determinada região, você já tem um conhecimento, tá bom? Eu vou apresentar para vocês 5, vou estar mostrando a fotinha aqui e espero que vocês gostem. Então, voltamos, né? Que eu dei uma arrumadinha aqui, botei o varal, que aí a gente vai fazer, olha. Toco, pregadorzinho, vocês podem fazer em casa também. E aqui eu tô com algumas imagens que eu vou mostrar pra vocês. Nessas imagens temos algumas culturas que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vamos lá. Ó, vocês vão estar montando junto comigo. Depois vocês me falam se vocês conhecem ou não. Ó, essa aqui, ó. Vamos ver se vai dar pra vocês verem direitinho. Essa é do Boi Bumba. Essa aqui é uma festa folclórica que tem lá na região norte, nordeste,
que, né, nessa festa tem, que é uma lenda folclórica, fala da ressurreição do boi. Então lá eles fazem a fantasia do boi, tá bom? Então quando vocês foram lá na região Nordeste, Norte, vocês vão ver muito isso daqui, dependendo da época que vocês forem. Ó, pregador e vamos lá botar aqui pra começar a montar nosso varal, ó. Deixa eu ver se aqui tá pegando. Foi o próximo que eu sei que vocês conhecem, né, que é da nossa região sudeste. Olha aqui, ó, o funk é uma dança, né, é uma cultura da nossa região sudeste. Claro que tem outros lugares também, mas é muito falada, a gente usa muito, a gente dança muito, né? Então vamos lá botar aqui, ó. Vocês podem fazer esse varal em casa também, tá bom? Ó. Tá ficando maneiro o nosso varal. E aí, temos uma fotinha aqui, olha. Eu quero saber se vocês conhecem. Ó. Esse aqui é o chimarrão que tem no Rio Grande do Sul. Lá, essa bebida é muito típica de lá, tá bom? Quem for lá, aluno que for lá, um dia me conta, né? Se já foi, me conta como que foi, se já bebeu, tá bom? Eu posso trazer um dia pra apresentar pra vocês, né? A bebida, o chimarrão. Olha aqui, tá bom? Vamos lá montar. Tá ficando bonito o nosso varal. Ó, esse aqui tá dobradinho, por causa da impressão, mas tá maneiro. E aí, temos também, ó, essa dança aqui é clássica, tem muito lá na Bahia, olha. Vemos aqui também, ó, é ó, capoeira, é uma dança, né, que envolve os africanos que trouxeram pra cá. Porque quando eles fugiam e iam para os quilombos, o que eles faziam? Ó, faziam dança capoeira, cantavam, tá bom? Ó, também faz parte de uma cultura que é bom que vocês conheçam, tá bom? Vamos lá. E essa aqui, eu quero saber se vocês conhecem, olha. Olha aqui. Essa aqui é o frevo. O frevo. Tem muito lá em Pernambuco. No carnaval também tem muito. Tá bom? Se algum aluno for, vocês podem me falar. Se algum aluno já foi, já viu em algum lugar essa dança. Tá bom? Então, vamos pôr ela no nosso varal. Nosso varal tá ficando lindo. Ficou lindo, né? Vamos pôr aqui nosso varal. Ó. E depois eu quero que vocês mandem mensagem pra mim. Olha como o nosso varal ficou. Ó. Tá bom? E aí, pra terminar nossa aula de hoje, que foi muito boa, muito interessante. Então, tem 5 perguntinhas que eu quero fazer pra vocês. E vocês vão me mandar, não precisa ser todo teórico, tá bom? Do jeitinho que vocês entenderem, vocês mandam pra mim. A primeira pergunta é o que é cidadania. Olha, a gente falou muito sobre isso aqui na aula, tá bom? Então, vamos lá, tá? Manda pra mim. A outra é o que é cultura. Cultura. Que a gente falou muito. Olha aqui, ó, o varal. De pluralidade cultural. Olha que lindo. Tá bom? Cultura. E, falando de cultura, a outra anotem, diversidade cultural. O que é diversidade cultural? Tá bom? Que tem a ver com isso aqui também. Diversidade cultural. A outra o que é
cidadão consciente. Vimos também na aula de hoje, tá bom? E a última, eu quero que vocês pesquisam exemplos de culturas, tá bom? E bota aí na nossa... e mandam pra mim, tá bom? Exemplos de cultura, tá bom? Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês gostaram da aula, entenderam o que é pluralidade, o que é cidadania, o que é o cidadão, tá bom? Um pouquinho de direitos humanos, que foi o que a gente falou da aula. E nesse varal lindo que ficou, se vocês quiserem fazer em casa, vai ser joia! Tá bom, quinto ano? Beijo, até a próxima aula!